Olá pessoal, então aqui analisando agora uma planilha de incorporação clássica, ok? Ao passo de que no último trecho nós analisamos a título de introdução uma planilha de análise de uma edificação produzida e parte com recursos do empreendedor, né, incorporador, parte com recursos originados por vendas no decorrer da obra e vendas ainda efetuadas ainda depois do habite da obra, né, em até 12 meses após a conclusão da obra. E aqui agora nós temos uma planilha de análise, tá, bem mais detalhada para um empreendimento de incorporação clássica, ou seja, pagamento pelo terreno em área a ser construída, né? A remuneração do incorporador via frações ideais e construção a preço de custo, né, bancada aí pela entrada, né, a ser dada pelos adquirentes no ato da assinatura do contrato, e parcelas mensais a serem pagas pelos adquirentes no decorrer da obra. Cronograma de obra de 18 meses, né, para não ficar aí uma parcela muito alta mensal. Né? Dessa forma a gente consegue aí estruturar um fluxo de caixa, né, de custeio da obra originado aí por aportes dos adquirentes durante a obra. Tá? Algumas premissas iniciais aqui sobre esse cenário. Tá? Nós estamos produzindo aqui um apartamento tipo com varanda e uma suíte no padrão normal alto, né? Porcelanato, paredes amassadas, janelas de vidro temperado, com veneziano nos quartos, um rebaixamento de gesso aqui, outro ali, uma bancada de granito na cozinha em L, né? Pé direito aí de no mínimo 2,85 m e algumas outras aí benfeitorias aí, como revestimento da fachada do edifício, né? Um pilotis aí mais bem arrumado, né? Numa área nobre, praticamente nobre da cidade, né? Cujo valor de terreno está aí circulando na faixa aí de R$300 mil. Ok? Outra premissa muito importante é o seguinte: o adquirente ele não vai pagar R$420 mil pelo apartamento padrão, tampouco R$540 mil pelo apartamento tipo. Tá? Isso aqui é o valor de mercado, né? O valor de venda do imóvel depois de pronto, ok? O adquirente ele vai pagar o preço de custo de produção da obra. Tá? Isso aqui é uma incorporação a preço de custo, ou seja, o incorporador vende as frações ideais vinculadas a um contrato de construção. Antes do início da obra, nesse estudo de caso aqui, todas as vendas foram feitas antes do início da obra, né? Ou seja, o empreendimento tem 10 unidades, 2 nós vamos dar para o dono do terreno, 2 apartamentos tipo nós vamos dar para o dono do terreno, ficando aí 8 unidades a serem vendidas, cujos compradores vão custear a produção de 10 unidades. Tá? Não vai o incorporador, quem vai custear a produção de um edifício inteiro, inclusive as 2 unidades a serem dadas ao proprietário do terreno, são os adquirentes pagantes. Então nós temos aí 10 unidades do empreendimento, 2 unidades de apartamentos tipo, cujo valor de mercado são R$420 mil, serão dadas para o proprietário do terreno em área a ser construída no final do empreendimento, né? E 8 pagantes, 6 pagantes de apartamentos tipo, mais 2 pagantes de cobertura, 2 compradores de apartamentos tipo. Perdão, 6 compradores de apartamentos tipo e 2 compradores de apartamento de cobertura irão custear a produção de 10 unidades, ou seja, 8 compradores vão custear a produção de 10 unidades. Compreendeu? A preço de custo. Tá? Qual é o preço de custo dessa obra? Estimei aqui em 2.650.000, né, corrigidos aí no decorrer de 18 meses ao longo da obra, nós temos aí um valor final de 2.741, né, cujo fluxo de caixa, né, será dividido aqui ao longo de 18 meses, ó, cronograma que eu fiz aqui. Né, esse custo aqui corrigido, está aqui na linha 54, ele vai ser transferido aqui para o cenário de análise, tá? Aqui no final, fluxo de caixa de custeio da obra. Perfeito? Vamos passar então para a análise. Tá? Retomando aqui algumas premissas. Tá? Incorporação clássica. 100% das unidades à venda são comercializadas antes do início da obra. Então nós já temos aí um aporte, tá, de 30%,
tá? Para para aporte na obra, tá? 30% do valor de venda, entrada, 30% do valor, perdão, aqui ó, do valor de custo, 30% do custo da obra, perdão, só fazendo essas duas correções aqui, tá? Transferindo aqui para a aba aqui dos apartamentos de cobertura. Então, o cliente assinou o contrato de compra de fração ideal vinculado a um projeto, a um contrato de construção, ele dá 30% do custo da obra, tá? Então, nós temos aqui, então, esse valor, tá? Não é 420 mil, não são 420 mil, não são 540 mil. Ah, mas por que que não? Porque pelo seguinte, no processo de incorporação a preço de custo, incorporação e construção a preço de custo, o cliente ele não paga o valor de mercado do imóvel, ele paga o custo da obra. Pense bem você, se você fosse um adquirente de determinada unidade incorporada pela construtora ABC, você toparia pagar 420 mil reais por um imóvel que ainda não teve o início de sua construção iniciado? Se você tivesse dois lotes, né, com um projeto de apartamento de 3 quartos e no outro lote lateral o prédio já concluído com o mesmo projeto, só que um pronto e o outro ainda a construir, os dois sendo vendidos a 420 mil. Claro que você vai comprar o que está pronto. Né? Para você comprar o imóvel que ainda vai ser construído, ou seja, na planta, você precisa pagar preço de custo. Você vai correr um risco, né? Você vai pagar o preço de custo para lá no final, quando o imóvel estiver pronto, você ter um bem que vale 420 mil. Né? E você teria então um ganho, né? Um incentivo. Né? Qual que então seria o preço de custo a ser pago por cada condômino pagante? Né? Eu calculei aqui no final da planilha, ó, nós temos aqui, cada condômino pagante de unidade de padrão de apartamento tipo vai pagar 308 mil no decorrer da obra. E cada adquirente de cobertura vai pagar R$ 445.516,03. Ah, qual é o ganho então? A diferença entre o valor de venda, né, para apartamento tipo, o valor do apartamento como se pronto estivesse, né, seria R$ 420 mil. Então ele vai pagar 308 mil por um bem que lá no final, depois de pronto, ele vai ter um valor de mercado de 420 mil, obtendo aí um ganho então de 111 mil. Tá? Para a cobertura, o mesmo raciocínio e o ganho é de 94 mil. Ele vai pagar em 18 meses, né, 445 mil. Né, no final da edificação, né, da edificação pronta, né, ele vai ter um bem em mãos cujo valor custa, o valor de mercado são 520 mil. Ele vai ter um ganho então de 94 mil. É por isso que ele pode preferir, né, comprar um empreendimento na planta, né, do que ao invés de comprar o apartamento pronto. Né? Esse aqui é o grande incentivo. Então, no final, ele ganha, então, ó, cada um ganha um carro 0 km aí de padrão até razoável, né? Um carro aí de 90 mil praticamente. Então, ele tem um apartamento novo e um carro zero, né? Em 1 ano e meio. Ok? Então, é isso aí. Vamos lá estudar, então, o fluxo de caixa. Aqui, ó, nota-se, voltando aqui, ó. Eu deixei aqui bem claro aqui para você, essa planilha está em Excel aí à disposição de você na aba de documentos auxiliares do curso, para você fazer as suas simulações aí ao longo da sua vida profissional. Essa obra aqui tem 18 meses, então está aqui o período de obra, você vê que nenhuma venda é feita nos 18 meses de obra, né? Como foi feito no último estudo, né? Foram feitas vendas no decorrer da obra. O investimento foi feito pelo incorporador. Nesse caso aqui, todo o recurso a ser aplicado na obra vai ser originado por venda, tá? Ok? Né? Então você tem que vender tudo antecipadamente. No caso desse estudo que eu estou apresentando para vocês, 100% das vendas, ou seja, 8 unidades das 10 do empreendimento, foram vendidas antes do início das obras. Então você constituiu o condomínio, você incorporou o edifício, né? E a obra vai ser conduzida com o valor pago por essas pessoas. No caso, 30% de entrada na assinatura do contrato, né, e 70% diluídos no decorrer de 18 meses ao longo da obra. Tá? Perdão aqui então, ó, isso aqui eu tenho que apagar. Isso aqui não faz parte desse estudo aqui mais. Né?
tampouco o recurso que originalmente, na análise inicial, na análise do trecho anterior, nós colocamos aqui como receita de vendas. Tá? Aqui não há vendas no decorrer da obra, todas as vendas são feitas antes do início das obras. Você precisa ter consciência disso aí. Ah, mas eu posso vender só uma parte? Pode. Você tem que vender um montante suficiente de forma que você não gaste dinheiro, né? Que você não tenha que tirar dinheiro do seu bolso. Principalmente gente que está iniciando na carreira aí, você tem 500 mil reais para aportar na obra, 1 milhão para aportar na obra. Tem muita gente aí que tem. Né? Tenho certeza que tem aluno que está assistindo esse curso aqui, que é filho aí de algum construtor, ou que o pai tem um empreendimento aí, ou até o próprio profissional, não desmerecendo aí a renda do engenheiro civil, né? Mas tem muitos profissionais aí que não têm o dinheiro, né? Mas às vezes pode ser filho de um construtor, filho aí de um profissional, de um médico, de algum empresário, e tem esse recurso à sua disposição. Ele pode abrir mão de venda aí de 2, 3, 4 unidades antes do início das obras? Pode, mas quem vai ter que custear a produção dessa parte não vendida é você, tá? O incorporador. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando no cenário de venda de todas as unidades antes do início das obras. É esse dinheiro que vai custear a obra no decorrer de 18 meses, tá? O processo de venda, então, são 70%, 30% de entrada, né? 30% calculado sobre o custo da obra, tá? Não é esse valor aqui também, perdão, novamente, tá? Não é esse valor aqui, tá? É este valor aqui, ó, 30% igual a 0,30 vezes, né, o valor a ser pago por cada adquirente com relação à sua unidade. Tá aqui, então, ele dá uma entrada aqui de 92 mil, né, e o saldo, né, de 70 mil, de 70%, né, serão diluídos aí ao longo do período de obra, ok? Então, com a relação aqui só fazer a conferência aqui agora, prezado aluno, 308 mil, tá certo o cálculo, tá? Mesmo raciocínio aqui com relação à cobertura, 30% de entrada com relação ao custo de produção da cobertura, né, tá aqui, né? E 70%, tá? 0,7 vezes, né? Aqui o custo de produção da cobertura. Tudo bem? Agora nós temos uma planilha aí perfeita, uma planilha redonda. Qualquer valor que você alterar aqui no cronograma de execução das obras, tá? Ele vai se refletir, né, aqui no orçamento e no cronograma, né, ele vai se refletir lá no cenário 1, tá, da sua planilha. Então basta você alterar lá e alterar aqui, bem como para qualquer alteração que você fizer aqui no preço de venda e no preço de custo, e no preço de venda do apartamento tipo, aqui onde que eu estou mostrando para você, de 420 mil, e no apartamento de cobertura 540 mil, vão ser refletidos lá embaixo, tá, nos ganhos. Tá? Muito bem, então vamos lá. Análise agora geral. Aqui, ó. Qual é o ganho do incorporador nessa brincadeira toda aqui? 216 mil. Como que eu cheguei nesse cálculo? Tá? O ganho do incorporador, só lembrando para você, que o papel do incorporador é fazer a incorporação, é constituir um condomínio de pagantes, ok? Esse condomínio aqui tem 10 condôminos, perdão, deixa eu repetir. Esse condomínio aqui, ele tem 10 condôminos, tá? Duas unidades são do condômino dono do terreno e 8 unidades são de condôminos pagantes que irão bancar a construção de todo o empreendimento. Então nós temos aí um condomínio formado. Duas unidades tipo são do dono do terreno, o Sojão, né? O Sojão é dono de 2 unidades, o condômino do 101 e do 102, e temos os condôminos aí das outras unidades, né, que são os pagantes. Você montou, o incorporador montou esse pool, né? O papel do incorporador então acabou, ok? O incorporador, então, ele faz jus a uma remuneração. Qual é essa remuneração? Nós pagamos ao dono do terreno algum valor até o momento? Não.
como que o dono do terreno vai receber o valor pedido pelo terreno? Em área a ser construída, né, de 2 unidades. Ele vai receber 2 unidades. Tá? Lá no final da obra, ele vai receber 2 unidades do empreendimento, apartamento 101 e apartamento 102. Ele está pedindo R$300 mil no terreno. Qual o valor de venda das 2 unidades lá no final da obra? Ele não está recebendo 2 unidades tipo, ele vai receber 840 mil. Ele vai trocar o recebimento agora antecipado de 300 mil para receber 840 mil, né, equivalente a 2 unidades no empreendimento, lá ao final de 18 meses. É um bom negócio para ele? É. Ele está trocando um recebimento agora para um recebimento muito maior lá no final do empreendimento. É com esse ardil, com esse argumento, que você convence um determinado dono de terreno a fechar um contrato de incorporação com você. Tá? Você não vai abordar o sujeito, me dá esse terreno aí, eu vou te pagar depois. Não é assim. Tá? Você fala assim para ele, eu quero firmar um contrato de incorporação com o senhor João, né, dono do terreno, e eu vou te pagar, eu vou te dar 2 apartamentos como pagamento do seu terreno. Esse apartamento ele tem um valor calculado de venda de 420 mil cada um, tá, senhor João? Então o senhor vai receber, então, 2 imóveis, né, com valor de venda de 420 mil cada um. O senhor vai receber 840 mil daqui a 18 meses, né? Eu dou para o senhor esses 2 apartamentos, tá? Mas o senhor vai me dar o seu terreno aí para eu poder vender as frações ideais no mercado. Você vai fechar um contrato de incorporação com esse proprietário. Para ele é vantajoso, não é? Qual é o grande capital que você, como incorporador, precisa ter agora, neste momento? Não estou falando de dinheiro, não. Quanto que você precisa ter? Você precisa de uma parte pequena em dinheiro, que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas qual é o grande capital que você precisa ter agora para você convencer esse proprietário de terreno, o senhor João, uma pessoa aleatória no mercado, aí, uma pessoa que você viu um terreno lá, interessou, uma pessoa estranha ou até mesmo aí um parente, seu pai, sua mãe, algum parente, um amigo que tem um terreno, como que você vai convencer essas pessoas a firmarem um contrato de incorporação com você? Você está prometendo um ganho elevado aí para ele. Mas você tem credibilidade? Você tem um bom nome na praça? Você é um profissional respeitado? Você é uma pessoa séria? Você usa boné para trás? Você já tem fama aí de bebedor de cachaça? Né? Qual é a sua postura frente ao mercado? Essas pessoas são o mercado. Os compradores de unidades do seu empreendimento são o mercado, para quem você deve ter uma postura muito séria, frente ao qual, né, corrigindo o português aqui agora, o mercado é aquele conjunto de pessoas, né, é aquele grupo de eventuais parceiros frente aos quais você precisa ter uma imagem positiva, uma imagem séria. Não importa se você é novo, se você já é mais velho. Você tem que ser uma pessoa séria, você tem que transmitir credibilidade, ok? É isso que faz com que você conquiste o mercado, conquiste a confiança das pessoas. Principalmente se você for aí um incorporador de primeira viagem, você vai ter que gastar muita lábia, tá, para você... Lábia não, perdão, a palavra lábia é uma palavra pejorativa. Você vai ter que gastar muito argumento, você vai ter que se postar frente a essas pessoas de uma forma muito séria, muito competente, que gere bastante confiança frente a essas pessoas. Nós não estamos falando aí de pequenos valores, tá? Nós estamos falando aí de valores altos, aí na casa de 1 milhão para cima. Então você precisa cultivar ao longo da sua vida profissional uma imagem séria, uma imagem de profissional. Você tem que gerar credibilidade frente ao mercado. Você está adquirindo aqui um conhecimento técnico, econômico bastante aprofundado, mas de nada adianta, tá? Se você for visto aí no boteco aí tonto aí, ó, né, na sociedade aí onde você vive, você ter fama aí de pessoa de trato ruim, né, uma pessoa que não gera empatia, né, você tem que mostrar para as pessoas que você é uma pessoa séria. Você tem que mostrar para o mercado que você não é um moleque, vamos dizer assim. Você é um empreendedor, você é um incorporador sério. Ok? É muito importante que você cultive essa imagem ao longo da sua carreira, principalmente se você quiser trabalhar aqui
com esta modalidade de incorporação clássica. Se você for uma pessoa de boa família, de família aí, que não é de boa família, toda família é boa, né, mas de uma família aí que tenha recursos para te dar, você constrói um empreendimento com seu dinheiro, você vende para quem você quiser, no preço que você quiser, tá? Compra quem quiser. Você tem o dinheiro próprio, você tem um capital próprio para fazer, mas nesse caso aqui nós estamos convencendo as pessoas a nos darem o dinheiro delas. Você está convencendo um dono de terreno a te dar o terreno dele, para você fatiar o terreno e vender para terceiros, né? E você está convencendo ao adquirente de unidades que você vai entregar o empreendimento, no caso se você for, né, um construtor fazendo papel e também de construtora. O que normalmente acontece, a empresa é incorporadora e construtora, tá certo? Passei uma mensagem positiva para você agora, uma postura profissional? Espero que sim, tá? Qual é o resultado para o incorporador, então? O papel do incorporador acaba quando você vende as frações ideais. Você constituiu ali o condomínio, o seu papel acabou, tá? Você tem direito, então, eu estou estimando aqui ó, o seu ganho, né? Cada mercado tem uma realidade, mas a remuneração do incorporador aqui neste case é de 30% relativo ao valor pago a título de entrada pelos adquirentes. Tá? Esse valor, então, está aqui, a fórmula está aí, ó, 30%, tá? Vezes 6 pagantes de unidades padrão tipo, né? 6 vezes 30% do custo de produção de uma unidade padrão tipo, mais 2 vezes 30% do pagamento do valor do custeio de uma unidade de cobertura. Nós temos aqui então 6, só relembrando para você, 6 mais 2, 8 unidades pagantes. O incorporador então ele já pode ir embora do empreendimento aqui agora com 216 mil reais. Aí esse custo aqui e esse custo aqui. Vamos falar um pouco sobre isso aqui? Se você for engenheiro ou arquiteto, você pode absorver o custo aqui de produção dos projetos, o custo de elaboração do memorial de incorporação, o custo do cálculo dos quadros da norma da NBR 12721, né, se você dominar aí o processo de cálculo, né, compra a norma, né, lá no ABNT, pague para fazer um curso, você vai aprender a fazer. Né? Tem certeza que é mais barato você aprender a fazer do que pagar um profissional especializado em fazer. Tá bom? Então ficaria como custo seu aí, que isso aqui não tem como fugir, as taxas de emolumentos municipais, né, para aprovação do projeto de arquitetura, né, e o cálculo, o pagamento das taxas de registro do memorial de incorporação lá no cartório de imóveis, né, e a RT do CREA. Isso aqui você tem que pagar, não adianta. Vamos considerar que você vai reduzir então, você vai absorver, você vai produzir os projetos, você vai produzir aí o memorial de incorporação, calcular a norma, você tem um custo aqui de R$ 6.500 com taxa de prefeitura e taxa de cartório para registrar o processo de incorporação. Ok? Custo com vendas. Coloquei aqui R$ 15 mil. Tá? Apesar de aqui embaixo você ter o custo na verdade eu retirei aqui desse cenário de análise o custo de corretagem. Tá? Eu estou considerando que você, como incorporador, vai gastar para fazer uma placa, né, um outdoor na porta do terreno, bem ostensivo, né? Lembrando que você tem que colocar o número do registro de incorporação no cartório de imóveis lá, em toda a peça de publicidade que você for fazer, você tem que botar esse registro. Só pode começar a vender imóvel na planta depois que você tiver o registro, tá? O número de registro e colocar o registro, o número de registro em todas as peças publicitárias. Tá? Só abrindo parênteses, para você não trabalhar aí fora da lei. Então você vai gastar aqui, ó, com um outdoor bem grande na porta do terreno. Você vai gastar aqui, eu gastaria, se fosse eu, com o outdoor, tá? E com uns R$ 5.000 em mídias pagas, mídias sociais. Nós temos um curso aqui dentro do programa Master Executivo da Construção Civil que ensina a você a direcionar a publicidade. Vamos supor que você gasta R$ 5.000 gasta R$ 3.000 para fazer o outdoor, mais R$ 5.000 para fazer a mídia digital, né, 8.500. Como que eu faço essa mídia digital? Não sei se você sabe, mas lá no Facebook, no Instagram, tem uma forma de você direcionar para pessoas que buscaram nos últimos 60 dias um imóvel para comprar. Então você direciona para
público de faixa 35, 60 anos, tá? Residente aí na cidade do empreendimento, que buscaram apartamentos de 3 quartos, apartamentos de 2 quartos, imóveis para comprar nos últimos 60 dias. Então a sua publicidade no Facebook ela vai aparecer lá na timeline dessa pessoa que está procurando um imóvel para comprar. Lá não se chega a nível de detalhe. Por exemplo, a pessoa está procurando um apartamento de 3 quartos lá no bairro Nossa Senhora das Graças, por exemplo. Né? Não se chega lá no Facebook até hoje, né, nesse nível de detalhamento. Mas você chega, por exemplo, pessoa de faixa etária 35, 65 anos, com renda, padrão socioeconômico aí, determinado, né, cuja profissão é médico, dentista, empresário, advogado, né, o público que você quer, você está refinando o público, que buscaram, que tem um interesse em compra de imóvel lá naquela determinada cidade. Aí o que você vai colocar lá no seu banner, na sua propaganda patrocinada? Excelente, você vai fazer um banner, né? Excelente investimento, rentabilidade de 2 tantos por cento ao mês, lucre comprando imóvel na planta da empresa tal. Mais informações, clique aqui nesse botão, a pessoa vai entrar em contato com você diretamente no seu WhatsApp. Tá? Então você tem que aprender isso aí. Tá? Você é engenheiro de mercado, seja qual produto que você esteja vendendo, se é projeto, se é orçamento, se é consultoria, se é construção, se é prestação de serviço, você tem que aprender a dominar, você tem que dominar, né, o funcionamento da publicidade no meio digital. É por isso que eu fiz um curso aqui para vocês, está aqui, tá? No programa Master Executivo, que chama Marketing Digital para Engenheiros e Arquitetos. Tá? E serve também para construtoras, para imobiliárias, para incorporadoras. Você vai atingir o seu público diretamente. E um orçamento de R$5.000 ele é mais do que suficiente para você atingir esse público aí nos 6 meses iniciais de lançamento do empreendimento. Então, o outdoor está aqui, né? Você manda fazer uma maquete eletrônica do projeto, nele humanizado, todo um material gráfico, né? Para quando a pessoa interessada entrar em contato com você no WhatsApp, você mande para essa pessoa, né? E agende com ela, né, uma visita ao terreno, um almoço com você, você vai apresentar todo o orçamento, você vai se pôr, você vai chegar de camisa social, você vai chegar com uma... Eu já disse isso para você, né? A postura frente ao mercado. Na hora da venda, você tem que ser o mais sério possível. Convide a pessoa para ir no seu estabelecimento comercial. Se você não tiver estabelecimento, convide essa pessoa para almoçar. Leve-a num restaurante, apresente o projeto, converse com essas pessoas. Muitas vendas são feitas dessa forma. Tá? Então aí que está o processo de venda. Tá? Marketing digital para construção civil, engenheiros e arquitetos. O curso está à disposição de você aí no nosso programa Master Executivo da Construção Civil. Então está aqui o ganho do incorporador. Tá? R$231 mil no empreendimento de pequeno porte aqui. Ok? Se você não for construtor, você pode ir embora agora do processo todo, né? Você já incorporou, já estabeleceu o seu condomínio, o condomínio, né, enquanto pessoa jurídica, vai determinar a sua comissão de representantes e essa comissão pode principalmente dar tchau para você. Muito obrigado pelo serviço, muito obrigado. Nós vamos contratar uma construtora por nossa conta para construir empreendimento. Tá? O condomínio pode fazer isso. Tá? Mas se o condomínio não fizer, ele deixar a seu encargo a construção, você também pode ser o construtor, se também for o seu desejo. Tá? Então vamos lá. Fluxo de caixa de custeio da obra. Vamos analisar aqui agora o resultado para a construtora. Né? Se você for incorporador construtor, esse resultado aqui vai para o seu bolso também. Tá? Aqui, tudo que eu disse para vocês está aqui registrado aqui. O custeio da construção da área subrogada, né? A área subrogada é a área a ser construída que você vai dar para o dono do terreno. Né? São 2 apartamentos tipo. Tá? Está aqui o custeio de produção deles, está aqui nessa linha aqui, ó, na linha 108 e 103. Nas linhas 108 e 103. O custo de produção dessas 2 unidades está aqui. Tá? São R$520 mil. Tá? Quem vai pagar por isso? Os outros 8 pagantes. Né? Então está aqui, ó, custo da obra ao longo de 18 meses. Recursos de custeio são originados pelos adquirentes pagantes. Quem está pagando pela produção da obra completa? 6 unidades tipo, 6 adquirentes, né, de unidades tipo e 2 adquirentes de unidades de cobertura. Então está aqui o custo aqui, ó.
todo o custo de produção das 6 unidades pagantes está aqui. 2.220.000. Qual é o custo, então, direto das obras? Perdão, considerando, então, eu já considerei uma taxa de administração aí, tá? Da construtora, né? Qual é o fluxo de caixa, então, de produção, de custeio da obra? Está aqui nessa linha aqui, ó, linha 111, que é igual à linha 54, se não me engano. Deixa eu voltar aqui, a linha 54, tá? Lá do nosso cronograma físico-financeiro. Está aqui, né? Você vai notar que o valor aqui final, ó, é o mesmo valor constante lá na planilha anterior, tá? 2.741.000. Se você mudar aqui, como eu já dito, a estrutura de custos aqui do empreendimento, alterando o orçamento, automaticamente esses resultados aqui são alterados, tá? Vamos aqui então fazer um cálculo aqui do ganho do construtor. Geralmente uma obra a custo direto, né, você paga o custo da obra mais uma taxa de administração. Essa taxa de administração eu estimei em 10%, tá, do custo direto de produção da obra. Então desses 2 milhões aqui, 274.000 refere-se à remuneração do construtor, tá certo? Do construtor. 274.000 do construção refere-se à remuneração do construtor. Tudo bem? E o INSS da obra, quem é que vai pagar? Quem paga o INSS da obra são os proprietários. Tá? Nesse valor aqui está incluso, tá? 2.741.000 tem que se abater aqui também o INSS. Tá? Da mão de obra direta lá da obra, tá? Agora falando sobre o processo de construção, né? Da mão de obra direta lá na obra, todo o INSS recolhido dessas pessoas, do pedreiro, do servente, do armador, né, do prestador de serviço, ele tem que ser alocado na matrícula SEI dessa obra lá no INSS, para chegar no final da obra você dá baixa no empreendimento, tá? No INSS. Sem a baixa no INSS você não recebe o habite-se e não pode averbar a construção, né, das unidades dentro da matrícula do terreno. Ok? Então aqui, ó, esse aqui, ó, é o resultado para o construtor. Se você for um incorporador construtor, você teria um ganho aqui então, ó, total, só simular aqui para você, ó, de 274.000, mais o seu ganho aqui como incorporador, que seria um ganho total aí, ó, de 505.000. É um bom negócio? É. Excelente negócio. Aqui você pode ser o construtor e o incorporador. Eu teria duas empresas diferentes. Uma empresa para incorporação e uma empresa para construção. Eu não faria a incorporação como pessoa física, porque a carga de imposto de renda ela já começa em 27,5% nessa faixa de renda aqui. Tá? Eu constituiria uma empresa incorporadora, nesse caso de faturamento aqui, ó. Se você tiver só esse empreendimento aqui, 231.000 você vai pagar aí a menor alíquota do Simples, né, que seria aí algo em torno de 5%. Ao passo de que como pessoa física você pagaria logo de largada aí 27,5%. E para a construção, eu montaria também uma construtora com CNPJ separado, com KNAI de construção, prestação de serviço. Você também pode se encaixar no Simples, né, pagando aí, ó, no Simples, recebendo aí no Simples uma alíquota aí de faturando aí os materiais diretamente com o cliente, alguns materiais, né? Entrando aí como empreiteiro de mão de obra e materiais, você pagaria um imposto sobre esse valor aqui, ó, 2.741.000. O teto do Simples são 4.800.000. Salvo engano, aqui 2.741.000, a empresa pagaria uma carga tributária aí de 16%, salvo engano, tá? Aqui nesse caso, aqui tem que se fazer um estudo, tá, tributário para ver se é mais viável tributar sobre o lucro real, o lucro presumido ou o simples, tá? No caso do lucro real, o lucro seria aqui, ó, 274.000. Esse aqui é o ganho, tá? 274.000. O lucro, né, da construtora, 274.000. Você tem que abater um impostozinho aqui, uma outra questão ali, né?
Então, você pagaria no lucro real a tributação sobre esse montante aqui. É preciso se fazer um estudo tributário, tá? Um planejamento tributário sobre a questão de faturamento. Eu não vou fazer aqui agora para você, porque cada empresa tem um porte. Uma empresa de grande porte, ela naturalmente ela vai escapar do Simples, porque ela fatura mais do que 4 milhões e 800 anuais. Né? Então, a empresa já saiu do Simples. Então, resta para ela não pode se encaixar no Simples, porque o limite do Simples são 4 milhões e 800 por ano. Se ela faturar 6 milhões por ano na venda de apartamentos, aí, produção de apartamentos, ela não pode se encaixar no Simples, então ela só se encaixa no lucro presumido e no lucro real. Então, vamos considerar uma empresa de pequeno porte. Né? Qual é o arranjo ideal aí em termos de tributação? Tem-se que se fazer um estudo bastante criterioso com relação a essa questão. O Simples, ok, tudo bem, mas a alíquota do Simples ela incide sobre o faturamento, não sobre o lucro. As alíquotas de lucro presumido, dos regimes de lucro presumido e lucro real, elas se aplicam sobre o lucro somente, né? Tem somente o PIS e COFINS, naturalmente, eles incidem sobre o faturamento, mas o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, eles incidem sobre o lucro somente. Então, cabe você, nesse momento, consultar um contador experiente em construção civil, falar para ele assim, eu tenho 2 quinais, eu tenho um quinai de incorporação, eu quero faturar ele aí no Simples, né? Se for o caso, né? Se você tiver aí 10 incorporações, se estiver faturando uma grana muito alta, você não vai pagar lá a alíquota máxima do Simples lá. Né? É mais do que 25%. Então você vai trabalhar com o lucro presumido, né? Que estima que 15% daquilo ali é lucro. Né? Então você vai tributar 9% sobre 15%, salvo engano. Né? Vou deixar uma aula para vocês aqui sobre planejamento tributário. Tá? Só os slides, eu vou deixar bem claro aí no título do curso, planejamento tributário. Lá você vai ver como que são tributadas as empresas de incorporação, as empresas que constroem com capital próprio e vendem as unidades, as construtoras, né, que constroem com capital próprio e vendem unidades, né, atividade imobiliária, e a construtora prestadora de serviços, né, o que pode e o que não pode dentro dessas 3 modalidades de quinais, né, da área da construção civil, o que pode e o que não pode ser encaixado no Simples, no regime do lucro presumido, no regime do lucro real, né, e quais são as alíquotas aplicáveis. Aí cabe a você fazer um exercício aí, né, para você ver o que é melhor para você dentro da lei. Tá? Você pode fazer um planejamento tributário reduzindo muito a sua carga de impostos dentro da legislação. Basta ter o conhecimento. Eu vou deixar para você os slides, é uma aula bastante extensa. Tá? Posso também, tá, colocar aqui dentro desse curso, né, as aulas ministradas lá no curso de Administração de Pequenas e Médias Construtoras, onde eu abordo em vídeo, tá, todos esses detalhes. Tá? Então eu vou deixar isso para vocês. Se você comprou esse curso avulso, você vai notar aí que no cabeçalho dos slides está escrito curso Administração de Pequenas e Médias Construtoras, né, onde eu vou abordar esse tema, planejamento tributário. Para você que é aluno da plataforma Master Executivo da Construção Civil, você provavelmente já deve ter assistido o curso de Administração de Pequenas e Médias Construtoras, você já viu esse planejamento lá, mas eu vou colocar aqui também no curso, tá, de incorporação imobiliária, não custa nada, né, deixar aí essa contribuição para vocês. Tá? Então, fluxo de caixa de custeio da obra está aí, fluxo de caixa de receita de vendas, né, tá aqui, ó, receita bruta total de vendas, entrada de 30% do custo da obra, tá? Vezes 70%, tá? Receita bruta total de venda, entrada de 30% do custo da obra, né? Mais 70%. Aqui eu coloquei a corretagem, 126%. Se você fazer as vendas sozinho, né, você não precisa pagar corretor, você mesmo faz a venda. Então aqui você já tem aqui um ganho, né? Então já passa aqui, ó, cai aqui bastante o custo, ó, então, de produção. Então, eu considerando aqui 3,5% de imposto, tá? De imposto não, de corretagem a ser paga para os corretores que eventualmente forem agraciados aí com a venda das suas unidades, né? Então nós temos aí esse cenário. Tá? Só explicar um pouco esse cálculo aqui para você, ó. Você lembra que a remuneração do incorporador, ela veio lá da venda da unidade, né? Dos 30%,
relativos à entrada, né? Quando o cliente assinou o contrato, pagou 30% do valor de construção, né? Desses 30% pagos, 30% serão repassados a título de remuneração ao incorporador. Então sobram 70%. Esses 70% estão aqui, ó. 70% das entradas estão aqui. Tá? Esses 70% você tem que abater aqui o 70% da entrada, tá? Tá aqui, ó. Esses 70% da entrada estão aqui. Você pagou a comissão lá para os corretores, sobrou 696 mil líquidos, tá? E aqui no decorrer da obra, nós temos aqui mais 2 milhões e 45 mil que refere-se ao resto do orçamento da obra, né? 70% do custo de construção do edifício, né? Tá aí, 2 milhões e 45 mil, R$145,98. Isso aqui, ó, você precisa diluir, tá? No decorrer dos 18 meses para você custear a obra. Isso aqui, ó, eu dividi em parcelas iguais. Todo montante que você recebeu, você vai dividir ao longo do período de obra. Naturalmente que não são parcelas iguais, você vai gastando à medida que a obra necessitar e conforme o seu cronograma, né? Então tá aqui, ó, recebeu o dinheiro, pagou, recebeu a entrada do adquirente, pagou o incorporador, sobrou 70% da entrada, guardou no banco. Recebeu todas as 8 entradas, fechou o condomínio, vamos começar a obra. Então você já tem logo de largada 70% dos valores das entradas você já tem para começar a obra, que são, tira aqui a corretagem, sobra quase 700 mil. E no decorrer da obra, mensalmente, os clientes vão pagar a você o restante do custo de construção, que refere-se a 70%, né? Tirou 30% da entrada, sobrou 70% do custo da obra. Isso aqui os adquirentes vão pagar ao longo de 18 meses. Eu distribuí aqui de forma igualitária, tá? Mas no regime de construção a preço de custo, a obra custou R$ 72.475 naquele mês. Você vai pegar isso aí e multiplicar pela fração ideal de cada condômino, né? E vai custear, emitir o boleto para ele pagar. Tá? No final das contas, ele vai pagar, o conjunto de adquirentes vão pagar isso aqui, ó, 2 milhões e 45 em 18 meses. Né? Então nós temos aqui então o fluxo de caixa de receita, tá, das vendas. Está aqui. O fluxo de caixa de receita das vendas nada mais é do que o custo da obra, né? Diluído ao longo do tempo. Quem vai pagar isso aí são os adquirentes, os condôminos. Aqui eles estão pagando o custo de construção dos 2 apartamentos do dono do terreno e o custeio da sua própria unidade, o custeio de construção da sua própria unidade. Então aqui nessa linha, aqui na linha 120, eu tenho o total mensal, tá, disponível para execução do empreendimento. Tá? Distribuir de forma igual, mês a mês. Tá? Não fiz aqui um rateio não, porque nós não temos calculado aqui a fração ideal, né? Então, aqui distribuir de forma igualitária. Tá? Mas uma obra por administração, prezado aluno, você no final do mês computa todos os gastos feitos na obra, multiplica aquele montante global pela fração ideal de cada apartamento. Né? Aí você gera um valor financeiro, um valor, né, correspondente ao custeio daquela unidade, e repassa o boleto para o cliente pagar. Tá? Ok? Acho que aqui então nós fechamos então. Resultado final mensal. Aqui, ó, isso aqui é o resultado mensal. Isso aqui o que é? Custo da obra, está aqui em vermelho, entrada de dinheiro, né, dos adquirentes. Um menos o outro, né, entrou um dinheiro. Você pagou a produção da obra, no caso aqui dos primeiros meses, ó, você vai ter sempre um saldo positivo. Sobrou 127 mil no primeiro mês, 126 mil no segundo, né? Então você pode ir acumulando esse dinheiro para nos momentos aqui que faltar dinheiro para a execução da obra, geralmente no final, a parte de acabamento mais pesada, você tem aí fôlego para executar o empreendimento, tá? A ideia é que no final, todo o dinheiro pago pelo adquirente, né, via o orçamento estimativo da obra, lembrando que o orçamento de obra a preço de custo, você faz um orçamento inicial estimativo. Tá? O cliente vai pagar o custo da obra. O resultado final, então, nesse caso aqui, é obviamente zero. Tá? O condômino está pagando o preço de custo. Tá? O seu ganho de incorporador já foi auferido lá no fechamento de todas as vendas.
Tá? Se você for o construtor, você vai ganhar os 10% sobre o valor de custo da obra. Mensalmente você tira 10%, você vai ganhar, tiro de sua remuneração, 10%. Então não há ganho aqui de capital, aqui nesse momento. Tá? Então o resultado final, obviamente, ele é zero. Tá? Agora aqui no final, ó, você tem a mágica. Né? Cada condômino de apartamento tipo pagou 308.434, cada condômino de cobertura pagou 445 mil. Esses custos aqui, dentro desses dois custos aqui, estão incluídos as partes que serão, os percentuais que irão ser usados para construir os dois apartamentos a serem dados para o dono do terreno, né, a área subrogada, e ainda assim, no final das contas, o ganho de cada adquirente de unidade tipo é de 111 mil e o ganho de cada adquirente de unidade de cobertura é de 94 mil. Ele pagou 308 mil para um bem que, no final das contas, tem um valor de mercado de 420 mil e o adquirente de cobertura pagou 445 mil para um bem que, no valor de mercado, vale 520 mil. Então, cada um ganhou aqui no final da obra, recebeu o seu apartamento, ele tem um bem na mão, né, cujo valor é muito superior aqui ao custo de produção. Né? Agora nós vamos para a análise econômico-financeira. Tá? Se, porventura, um desses clientes aí for um investidor, ele quer tirar o dinheiro dele lá da renda fixa, do Tesouro Direto, lá da poupança, do LCI, do banco, seja onde for, e aplicar na sua empresa, ele vai ter uma rentabilidade mensal aqui de 3,78 por mês. Se a poupança, tadinho, estiver pagando ele lá 5,25% ao ano, né, que é isso que a poupança está rendendo hoje, isso aqui, ó, dividido por 12, é igual a 0,4375. O seu empreendimento vai entregar para ele, olha só, 3,78% ao mês dividido por 0,4375, você está entregando para ele, 3,78, né? 8 vezes mais rentabilidade do que a poupança está dando para ele. Isso aqui é um grande argumento de venda. Sabe? É um grande argumento de venda para você informar a seu cliente. É por isso que você precisa aprender matemática financeira e aprender análise de investimentos, que é o objeto do nosso próximo trecho aqui. Tá? Eu estou deixando aqui para você, ó, o cálculo do VPL, considerando a Selic hoje em 5,25% e a taxa interna de retorno. Ela é chamada interna porque ela é interna deste negócio aqui, deste empreendimento aqui. Ok? O que faria essa taxa cair ou aumentar? Se o preço de venda da unidade lá no final das obras não for de 400 mil, de 420 mil, vamos supor que ela seja de 400 mil, né? E aqui de 500 mil. Qual que seria a rentabilidade mensal desse empreendimento? Ela já cairia para, aqui não tem, eu não estou considerando lá o valor, tá, de venda, tá, igual como foi na outra planilha, o valor de mercado. Eu estou considerando o custo de construção. Tá? Então, eu preciso mexer aqui no cronograma físico-financeiro. Vamos supor que você tem um descontrole financeiro aí no decorrer da obra, você compra os materiais mais caros, a sua mão de obra é muito ruim, você não consegue produzir empreendimento dentro daquilo que foi estimado. Então o custo, vamos considerar que ele vai para 3 milhões, fazer um exercício, né? Vamos ver o que acontece aqui. Você pode ver, ó, que a taxa interna cai para 2,08. Né? Cai de 3,78 para 2,08. Ainda assim, é interessante? 2,08 dividido por 0,4375, que é a poupança, esse empreendimento ainda entrega para ele quase 5 vezes mais do que a poupança. Quando que esse empreendimento se tornaria inviável? Vamos considerar que você tem um descontrole aí monstruoso, né? Uma péssima gestão financeira, descontrole total de custo da obra. Isso aqui vai para 4 milhões. Né? 4 milhões. Quanto será o resultado lá? Aí já se tornou negativo. Entendeu? Então, o controle financeiro do empreendimento, ele é fundamental.
ele é fundamental para você obter o sucesso no seu empreendimento. Tá? Vamos voltar para os 2.650. Tá? Agora, qual um outro fator de risco aqui? Vamos supor que o seu cliente, lá no final de 1 ano e 18 meses, o mercado ficou muito ruim, o mercado não está comprando, crise financeira, taxa de juros subiu, financiamento da Caixa ou dos outros bancos mingou, tá? Você vai ter que dar um desconto no preço o investidor, né, o comprador, ele vai ter que dar um desconto aqui se ele quiser vender o apartamento. Vai ter que vender por 350 mil. E a cobertura por 450. Ele teve algum ganho aqui? Vamos ver? Ainda teve. Ó. Ganho financeiramente, ele ganhou 41 mil. O dono de apartamento tipo, tá? E o dono da cobertura ganhou 4 mil reais. Tá? Quer fazer uma análise de cenário estressado para o lado negativo? Vai lá na planilha de custo de obra e aumenta muito o custo. Coloca uma inflação de 10% ao ano, né? E coloca aí mais 20% de aumento de custos a título de má gestão financeira do empreendimento. Comprou mal, comprou caro, contratou mão de obra ruim, mão de obra fez um péssimo serviço de assentamento de porcelanato, ou a estrutura ficou ruim, você teve que refazer o serviço, tá? Então você tem custo extra. Vai estressando os cenários, aumentando o custo, seja por inflação, né, ou seja por má gestão financeira. Você tem dois fatores de risco, né? A inflação do custo de construção ao longo de 18 meses, né? Ou, né, uma inflação além da prevista, né? Porque nesse estudo aqui nós estamos prevendo a inflação lá, o INCC é a inflação da construção civil. Né? Ou um controle de custo aí de forma bastante incompetente, de forma monstra. Né? Você foi um as, né, em termos de má gestão financeira da obra. Você não conseguiu sequer manter a obra dentro do custo dela. Você, por má gestão, comprou caro, né, os materiais, contratou mão de obra ruim, teve despesa extra aí com funcionário demitido, acerto trabalhista. Tá? Lembrando agora, me veio aqui a cabeça, é importante que o condomínio formado contrate um seguro de risco de engenharia, tá? E um seguro de risco de não entrega do empreendimento. São valores aí relativamente baixos, tá? Mas que devem ser computados. Tá? Então, vamos considerar que houve um descontrole financeiro na obra, né? Você vai lá e estressa o cenário de custo. Você estressa o cenário de custo, né? Aumenta o custo da obra. E, em contrapartida, reduz o preço de venda das unidades. Então você está estressando os cenários para o lado negativo. Isso aí chama análise de risco, análise de cenários. O que pode dar errado? E quanto pode dar errado? Então você vai simulando isso aí. Tá? Um outro fator de risco, o condômino pode parar de pagar um dos condôminos. A lei permite que você o tire em 3 meses. Tá? Mas é bom sempre prever, tá, alguma questão relativa à inadimplência de algum pagante. Tá? O que pode acontecer ainda de risco aí? O mercado, vamos trabalhar agora vendo o lado positivo? Vamos supor que você é um cara extremamente competente, você consegue reduzir o custo da obra. Reduzir o custo da obra. Vamos supor que você gastou 2 milhões e 500 somente, tá? Para produzir esse empreendimento. O que aconteceu lá? A rentabilidade vai para 4,57% ao mês. Certo? E você conseguiu vender o apartamento lá na frente, você vendeu por... opa, aqui está errado, tá? São 420 mil originalmente. Vamos considerar que você vendeu por 400, fez uma excelente venda, 450 mil. Né? E aqui você vendeu a cobertura por 500 mil. Ok? Você vendeu não, né? O comprador do empreendimento, lá no final, né? Se ele for uma pessoa que tem ótica de investidor, ele comprou de você na planta, ele vai investir lá no seu negócio, lá no final, acabou o empreendimento, me dá aqui minha matrícula, vou botar o empreendimento à venda, minha unidade à venda. Né? Às vezes já tem até um comprador já de olho nela, né, com financiamento já aprovado do banco, já recebe o dinheiro de uma vez. Né? Tem muita gente que faz isso. Tá?
São os investidores no mercado imobiliário. Então você tem aí um ganho aí de 159 mil ó, para o investidor ó, e 79 mil para o comprador em unidade de cobertura. Então aqui, ó, prezado aluno, essa tabela, essa planilha, ela te dá todas as opções para você estressar os cenários. Tá? Eu vou voltar ela aqui nos preços, nos valores originais. Ó. Esqueci o valor, peraí. 450 mil, que era... esqueci qual era o valor que estava aqui. 520 mil. 520 mil, perfeito? E aqui, 420 mil. Tudo bem? Então, essa planilha aqui ela serve para você traçar diversos cenários. Esse cenário aqui, como eu disse para vocês, ó, ele é o mais provável. Né? Então você pode fazer aqui o cenário pessimista, pessimista 1, né? Estressando aí só a questão do custo, mas mantendo o valor de venda. O pessimista 2, estressando tudo, geral, para ver qual é o filme de terror que passa aí, se tudo der errado. Né? Você pode ter o cenário otimista, otimista 1, otimista 2, com o mesmo raciocínio. Tá? Então é assim que funciona esse trabalho de análise econômica e financeira de empreendimento. Tá certo? Só a título de curiosidade, quando eu trabalhei aqui para determinar, isso aqui foi um estudo real, tá? Para determinar aqui por que eu estou vendendo um apartamento com varanda e uma suíte no padrão de construção normal alto. Eu fiz um estudo de mercado considerando apartamentos com varanda e sem varanda, com suíte, sem suíte, nos diversos padrões de acabamento. Nessa região aqui o padrão era normal e normal alto, não teve muita influência. Tá? Mas com relação à varanda, por exemplo, os apartamentos com varanda, eles são vendidos com 50 mil, com um valor de 50 mil reais a mais, em média, do que os apartamentos com mesma área, com os mesmos 3 quartos, mesma suíte, mesmo padrão de acabamento, né? Porém sem varanda. Quanto custa para construir uma varanda de um apartamento? Uma varanda de 5 metros por 2 metros, 10 metros quadrados. Custa 15 mil reais. Compensa, então, você investir 15 mil reais para construir uma varanda, né, e ganhar 50 mil reais no valor da venda. Tá? Isso se chama estudo de mercado. Tá? É o próximo trecho aqui da nossa aula. Eu vou finalizar por aqui, está dando quase 1 hora. Tá? Planilha bem complexa. Você fique à vontade para me mandar aí o seu questionamento, depois que você estudar esse cenário aqui. Tá? Faça aí seus exercícios. Sugiro que você faça o download dessa planilha, salve o modelo original, o modelo base aí no seu computador e faça uma cópia para você brincar aí com a planilha. Vai estressando, vai mexendo. Você pode colocar aqui vendas ao longo do tempo. Ó. A planilha está preparada para isso. Você precisa formatar ela aí, né, buscando esses valores e colocando aí nas receitas. Tá? A planilha anterior, que está disponibilizada para você aí, também tem essa possibilidade. Então você pode brincar aí bastante. Qualquer dúvida você me fale. Eu vou finalizar por aqui. Tá? E última palavrinha para você aqui. Vou ensinar você agora, no próximo trecho dessa aula, o que é a VPL e o que é a TIR. Depois você volta aqui e busca aqui a fórmula no Excel. Tá? O Excel é fácil, ó, igual a VPL. Aqui você precisa inserir a taxa de juros aqui mensal. Tá? E aqui buscar a sequência de pagamentos. Tá? Aqui eu dividi por 8, porque são 8 unidades. Tá certo? E aqui tem a TIR, mesma coisa, a fórmula da TIR está aqui. Basta inserir igual TIR e buscar, entre parênteses, a sequência aqui de fluxo de caixa. O fluxo de caixa está aqui para você, aqui, ó, está marcado aí, ó, né? Todas as saídas, ó, de recursos, de custeio da obra, né? Ou seja, os condôminos estão pagando, e lá no final, se eles optarem em vender, né? Se todos optarem por vender, a apuração do dinheiro é esse aqui, ó. 6 unidades vezes 420 mil, 2 unidades vezes 540 mil, tá? Perdão, aqui então, ó, são 540 mil, tá? É isso. Muito bem? Só corrigindo aqui então, só um minuto, corrigir aqui, ao invés de colocar o valor em si,
eu vou colocar a célula, tá? Porque se você mudar lá em cima, mudar a célula, aqui automaticamente altera para você, tá? Então nós temos aqui, ó, lá está lá a célula C7, agora eu vou colocar a célula aqui que é a célula do valor da cobertura. Então você alterando aqui o valor aqui nessa célula amarela, ele automaticamente altera aqui também o resultado da TIR, tá? Isso, eu fiz esse trabalho aqui, ó, tá? Aqui, ó, nessa fórmula, tá bem? Aqui no C7 estava o valor de 420 mil e aqui no C52 estava o valor de 540 mil, valor mesmo, financeiro, tá? De forma que não estava sendo possibilitado a interação da planilha. Agora eu coloquei a fórmula, então se altera lá em cima, qualquer coisa que você fizer aqui vai alterar, né, lá no resultado da TIR. Colocar 450 mil, né, só para você ver aqui, ó, e 580 mil. Vamos ver o que aconteceu aqui com a TIR. Ela foi para 5,51. Tá? Muito bem? Compreendido? Então, importantíssimo também a análise, tá, do próximo trecho aqui do curso, onde eu vou te explicar para você toda essa matemática financeira com relação ao estudo do VPL e da TIR. Depois você volta aqui nessa planilha e aprende aqui, ó, como que insere os valores, né, por que se obteve esse resultado aqui. Tá? Eu vou ensinar para você o conceito da VPL, da TIR e da análise econômica de investimentos no próximo trecho aqui do curso, tá bem? Essa planilha está à disposição sua aí na área de documentos auxiliares do curso de incorporação de edifícios, tá? Para você que é aluno avulso, comprou o curso avulso, está aí também na sua área. Para quem é aluno do programa Master Executivo, também está na área de documentos auxiliares deste curso específico, né, lá dentro do portfólio de cursos totais lá, né, do nosso programa. Um abraço.